Fala galera! Bom, como todo mundo já sabe, no dia 31 de dezembro de 2019, a China anunciou para o mundo todo um surto de pessoas morrendo por pneumonia, e essa pneumonia estava sendo causada por um vírus, por um carinha chamado coronavírus, e esse cara aqui vai ser o tema da nossa aula de hoje. Bom, o que a gente vai fazer, galera? Principalmente para você que é aluno Focus, você já está passando, né? Já passou pelo módulo de vírus, e aí você já conversou sobre estrutura viral, sobre infecção viral, sobre replicação, sobre reprodução viral. E aí eu vou mostrar para você que esse cara aqui, ele é sim um causador de doenças, obviamente, né? Mas apesar da Organização Mundial de Saúde ter pela 6ª vez decretado uma pandemia, esse cara aqui ele é menos letal do que o H1N1, beleza? Bom, vamos falar sobre estrutura? Vamos começar falando um pouquinho sobre estrutura? Dá uma olhada nesse esquema que você vai perceber que esse esqueminha ele já é familiar para você. Principalmente para você que já estudou, né, uma estrutura viral, você vai perceber que ele é familiar. Por quê? Primeira coisa que a gente percebe aqui, pessoal, é o seguinte, olha só, todo vírus apresenta material genético, não é isso? Então a gente sabe que todo vírus tem que ter material genético. Então olhando para cá, a gente percebe aqui a presença do material genético, que neste caso é um RNA, ok? Esse RNA é um RNA de fita simples e vale lembrar que, além de ser um RNA de fita simples, ele é um RNA de senso positivo. Então a gente pode só frisar aqui, ó, que trata-se de um RNA de senso positivo. E o que isso significa, galera? O que isso significa para a gente? Por que muda se ele é um RNA de senso positivo, né? Isso vai interferir em alguma coisa? Vai, claro que vai. Se ele é um RNA de senso positivo, significa que nós estamos falando de um vírus que tem a capacidade de, imediatamente após a infecção celular, a ação parasitária, já iniciar uma síntese proteica. Se ele é um RNA de senso positivo, ele tem a capacidade, vamos colocar isso aqui também no nosso mapa, ele tem a capacidade de startar a fabricação de proteínas. Fabricação de proteínas e, obviamente, nós estamos falando de proteínas virais, tá legal? Então, é um RNA simples e um RNA de senso positivo. Vantagens para o vírus em relação a isso. A síntese, como ela é mais rápida, ele também começa a produzir quase que de imediato estruturas proteicas como o próprio capsídeo, que é um componente que a gente vai observar aqui. Porque assim como a gente já conhece que todo vírus tem que apresentar um material genético, a gente também sabe que esse material genético, ele sempre será protegido, envolto por um capsídeo. Ó, aqui a presença do capsídeo. Esse capsídeo, ele é proteico, na verdade é uma estrutura proteica maior, formada por proteínas menores que são chamadas de capsômeros. Então nós temos capsídeo e esse capsídeo protegendo o material genético viral. O coronavírus, ele tem uma outra característica, que é o envelope. Bom, então ele é um vírus envelopado, ele tem aquela estrutura externa. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: quando nós analisamos a presença de um envelope, o que é que a gente nota aqui nesse envelope? O envelope, ele é uma estrutura viral,
mas ele é uma estrutura com características de membrana, não é isso? Ele tem características de membrana. Estou falando de membrana celular, galera. E dentro dessas características de membrana, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar receptores proteicos. Vamos abrir um primeiro ponto aqui, ó. Nós teremos os receptores proteicos, que são os tais receptores que geram a compatibilidade entre o vírus e a célula a ser infectada e a célula a ser parasitada. E além disso, é importante ressaltar que a estrutura deste envelope é uma estrutura fosfolipídica. Teremos aqui, olha, fosfolipídios. Gente, se nós temos fosfolipídios, a gente pode parar para analisar o seguinte. Bem, esse vírus, ele não é um vírus muito resistente a condições adversas, né? Não é um vírus que tem uma sobrevivência tão ampla assim para gerar um desespero tão grande. E uma outra condição que eu quero que vocês recordem aqui comigo, que já foi recorrente em vários vestibulares, é o seguinte: como que eu posso fazer para destruir uma estrutura fosfolipídica? Eu posso utilizar o que, gente? Eu posso utilizar detergente. Detergente, não é isso? Porque a utilização do detergente, ele promove a separação das minhas moléculas lipídicas, não é assim? Então, toda vez que eu coloco, por exemplo, lá no caso da membrana, se eu colocar membrana e detergente, eu não fragmento a membrana, eu não separo a membrana por conta desta separação dos fosfolipídios, dos lipídios em especial. Então, é exatamente o que vai acontecer aqui. O que isso mostra para mim? Isso mostra que uma boa higiene, uma boa limpeza, não só das mãos, como daqueles objetos que eu vou manusear com muita frequência, essa limpeza, essa higiene, né, torna-se um ponto favorável para que você possa eliminar esse cara, caso ele se encontre aí no seu meio, no ambiente em que você esteja utilizando, beleza? Então, galera, essa é a estrutura. A gente finaliza aqui essa primeira etapa e aí vamos dar continuidade para a gente acabar nosso resumão sobre coronavírus, beleza? Quadro novo, galera, vamos continuar falando sobre coronavírus, só que agora a gente vai dar nome a esse cara, né? A Organização Mundial de Saúde já deu nome a esse carinha aí que está causando esse medo mundial. Ele se chama Covid-19, beleza? E é importante a gente começar a denominar, principalmente a gente que está com foco em vestibular, com foco em Enem, porque falar em coronavírus, eu estou falando de algo muito amplo, não é assim? Então eu tenho que especificar, porque o Covid-19 é um coronavírus, sim, ele não deixa de ser, né? Ele pertence ao gênero, no entanto, é ele o causador desta pandemia, desse surto doido que está acontecendo por aí. Bom, trouxe aqui alguns tópicos para a gente poder finalizar, e o primeiro é: de onde veio o Covid-19? Apesar de ainda estarem sendo feitos estudos genéticos para que se obtenha a origem exata desse vírus, há suspeitas, né, e fortes suspeitas de que ele seja uma mutação desses carinhas aqui, que é o coronavírus, causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi descoberta em 1960, e também de um outro coronavírus, causador da síndrome respiratória aguda, descoberta em 2002. Isso já mostra pra gente que o coronavírus não é novo, né? Não é algo que surgiu agora, mas esse Covid-19 teria, de uma certa forma, segundo aí as evidências, vindo de uma mutação. Inclusive, pessoal, o coronavírus, tá?
Ele é um vírus que ele tem uma capacidade mutagênica muito alta. Isso, inclusive, dificulta a busca por tratamento, né? A busca por uma vacina, talvez. Então, essa alta capacidade de promover mutações, de estar alterando a sua estrutura genética, dificulta, né? Vai contra o trabalho dos cientistas aí, perfeito? Bom, então essa origem, como ainda não está comprovada, por vezes a gente ainda trabalha com essas duas possibilidades, mas a gente acredita que logo esses estudos genéticos vão mostrar para a gente a real origem, né, desses camaradas aí. Como ocorre a infecção? É outro ponto. Vale lembrar, galera, que nós estamos falando de um vírus extremamente novo, né? Surgiu exatamente aí no dia 31 de dezembro, assim, para o mundo, né, tecnicamente. Então, é algo muito novo. As pessoas ainda estão pesquisando, elas ainda estão correndo atrás de respostas. E algumas dessas respostas, elas ainda não apareceram com muita clareza. E uma delas é como ocorre a infecção. O que já se sabe é que a infecção ela pode ocorrer através de fluidos respiratórios. Fluidos respiratórios, tá? Isso aqui é uma certeza. Já há também relatos de que há uma possibilidade de contaminação através das fezes. Agora, todas as outras formas de contaminação, possíveis formas de infecção, elas ainda estão sendo estudadas. Claro que a gente precisa evitar, não é isso? Como a gente também não tem certeza do que pode e do que não pode, o ideal é que a gente evite, tá? Sintomas iniciais. Isso daqui é importante. Porque quando você vai pesquisar sobre o Covid-19 ou sobre o coronavírus, você vai achar vários sintomas, inclusive insuficiência renal. Mas você tem que ficar ligado no seguinte, eu tenho uma diferença entre os sintomas iniciais e os possíveis sintomas que vão surgindo ao longo da infecção. Então eu posso chegar a ter uma insuficiência renal, não significa que se eu for diagnosticado hoje, iniciar um tratamento, significa que eu vou chegar neste ponto, né? Então, esses aqui são os nossos sintomas iniciais: febre, tosse, dor no corpo e falta de ar, dificuldade para ventilação respiratória. Tudo certo? E aí, galera, a gente chegou no ponto principal, que é o tratamento. A gente tem 2 tópicozinhos ali para tratar. Isso aqui é interessante, né? Eu diria que desse universo todo, um dos principais pontos que a gente precisa ter aí fixado é a questão do tratamento, porque pode vir a cair em vestibular, até porque eu vou fazer aqui algumas referências e para quem já está fazendo vestibular aí, para quem já está resolvendo prova do Enem, vai perceber que tem muita conexão com assuntos anteriores aí. Olha só, 2 pontos importantes aqui para o tratamento. Primeiro, inibidores de proteases. Eu vou explicar o que esses inibidores fazem. E o próximo, inibidores da fusão da membrana. Gente, com relação aos inibidores de proteases, sabe o que é que nós temos? Esses inibidores de proteases, esses caras aqui, eles atuam sobre a sobre a RNA polimerase, sobre a RNA polimerase. Tu lembra o que é a RNA polimerase? Tu lembra o que ela faz? Toda vez que eu tenho que produzir RNA, toda vez que eu tenho que transcrever um gene, né, pegar ele lá no DNA, passar para o RNA, ou toda vez que eu precise replicar o material genético, sendo ele um RNA, eu preciso da RNA polimerase. E sabe o que os inibidores de proteases fazem? Esses inibidores, eles bloqueiam o trabalho da RNA polimerase. Cara, se eu paro com o trabalho da RNA polimerase,
eu inviabilizo uma reprodução viral. Porque como que esse cara vai se reproduzir? Lembra comigo, gente, olha só, toda vez que um vírus infecta uma célula, toda vez que ele invade uma célula viva, o objetivo dele qual é? É o de se reproduzir. E para ele se reproduzir, ele precisa produzir componentes virais. E a gente começou falando sobre componentes virais. Para eu produzir um vírus, eu preciso de material genético viral, eu preciso de proteína viral. Então, se eu preciso de material genético viral e este material é o RNA, e eu estou bloqueando esse inibidor, ele vai bloquear, olha o que eu estou dizendo, ele vai bloquear o trabalho da RNA polimerase. Logo, eu não vou produzir RNA viral. Esse é o primeiro ponto, né? Essa é a primeira forma de se inviabilizar a reprodução desse vírus. Já a segunda, inibidores da fusão da membrana. Esse é um outro ponto importante, a gente precisa lembrar aqui de uma coisa. Quando o vírus se aproxima da célula, lembrando que o vírus, né, o envelope, ele tem estrutura de membrana, né? A gente até conversou sobre isso também. Eu falei que no envelope eu tenho uma estrutura fosfolipídica, eu tenho receptores proteicos. Então, na verdade, galera, entre a membrana da célula e o meu vírus, existe uma conexão, né? Eles se entendem muito bem. Na verdade, o vírus não força a entrada dele na célula, não. Ele e o vírus, eles se entendem. A célula reconhece o vírus como uma estrutura celular e aí permite com que esse vírus entre na célula. Se eu parar para pensar, se eu inibir a fusão da membrana, eu vou inibir a fusão do envelope com a membrana, eu vou inibir a conexão do vírus com a célula, eu vou impedir com que o vírus entre na célula. E se eu impeço que esse vírus entre na célula, certo? Que é o que vai acontecer aqui, esse inibidor da fusão aqui, ó, o que ele vai fazer, né? O que ele vai promover para mim? Ele vai impedir a entrada do vírus na célula. E a gente já tem como ideia de que só dentro da célula esse vírus vai se reproduzir. Então, são dois pontos aí que nós já temos hoje, né, como descoberta para tratar o Covid-19, para tratar esse coronavírus, beleza? Bom, galera, informação dada, assunto que provavelmente vai aparecer aí nas nossas provas, até porque vírus é recorrente em vestibular, ok? Mas a gente se encontra na próxima. Valeu, um abraço.